pessoal, sejam bem-vindos a mais um Morning Call da Empire. Bom, começando com o fechamento de ontem, a gente teve o Ibovespa encerrando o pregão ali no positivo, com 0,4% de ganho, negociando 12 bilhões no último pregão versus 17 bilhões, que é a média de negociação da nossa bolsa. As principais contribuições a gente teve principalmente Vale e Petrobras, que juntas representam ali quase 30% do índice Ibovespa, depois da China ter anunciado medidas de estímulo na economia, o que fez com que o minério de ferro subisse e com isso as principais empresas do índice valorizassem. E existe um temor ainda em relação às expectativas da inflação nos Estados Unidos, então os dados irão sair nessa quarta-feira e o mercado aguarda para reformular suas expectativas. Então, se a inflação vier abaixo ou em linha com as expectativas, o mercado pode reajustar, mas caso contrário, a gente já entende que o mercado irá exigir um prêmio de risco maior para os investimentos. E também alguns economistas já entendem que os Estados Unidos passa por uma estagflação, então isso quando o país ele tem uma inflação alta com um baixo crescimento, principalmente depois dos dados divulgados do PIB nos Estados Unidos no primeiro trimestre. Então a gente tem um pouco desse panorama por lá e isso reflete obviamente em todas as bolsas mundo afora. Então o Brasil aqui, mais do que os fatores internos, também ficam dependentes dessa questão dos juros e da inflação nos Estados Unidos. E a gente teve o dólar encerrando também no último pregão aos R$ 5,15, com uma valorização negativa de 0,13%. E falando um pouco do mercado de hoje, a gente tem as bolsas amanhecendo no 0 a 0, então S&P, Dow Jones e Nasdaq subindo ali na média 0,04%. E de agenda hoje, com os destaques aqui no Brasil, a gente terá a divulgação da ata do Copom, e o mercado vai olhar para essa ata um pouco mais no detalhe para entender se a divergência entre as decisões de cortar os juros em 0,25% e 0,5% teve algum viés político ou se foi, principalmente de forma técnica, esse corte. Então, se o mercado entender que existe um viés político nessa decisão, o mercado também pode reajustar. E a gente teve também ontem a divulgação do Focus com bastante reajuste de expectativa para cima. Então, e também teremos dados de serviço aqui no Brasil de março, e nos Estados Unidos a gente tem índice de preço ao produtor, mas os destaques ficam amanhã. No Brasil a gente vai ter dados do IBCBR e também o mercado aguarda os dados de inflação dos Estados Unidos, né? Então isso pode definir se lá nos Estados Unidos ainda teremos 2 cortes de juros esse ano, ou se o mercado irá reajustar essa expectativa, isso com base nos dados de inflação que serão divulgados amanhã. Bom, por hoje era isso e até a próxima.